Pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos iniciar o nosso treinamento em equipamento de proteção individual, EPI, conforme norma regulamentadora NR 06. O nosso curso ele está estruturado com os seguintes capítulos, né? EPI para a cabeça, para os olhos e faces, EPI para proteção auditiva, respiratória, do tronco, dos membros superiores, dos membros inferiores, do corpo inteiro e EPI para proteção contra quedas com diferença de nível, tá certo? Nossa carga horária será de 4 horas, teremos videoaulas, apresentação, material teórico disponível no site, avaliação e certificado, tá certo? Definição, né? O EPI, equipamento de proteção individual, é todo aquele composto por vários dispositivos que o fabricante tem associado contra um ou mais riscos que possam ocorrer simultaneamente e que sejam suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. O trabalhador ele não pode confundir EPI com EPC, tá? O EPC é um equipamento de proteção coletiva. Esse treinamento nós estamos falando de equipamento de proteção individual. Todo EPI ele precisa ter, né, gravado nele o certificado de autorização, conforme esse exemplo que nós estamos dando aqui, né, o CA é impresso numa bota, tá certo? Quais são as obrigações da empresa? A empresa é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente o EPI adequado ao risco em perfeito estado de conservação e funcionamento, tá certo? Compete ao SESMIT, né, que é o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, e a CIPA, né, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, recomendar ao empregador o EPI adequado ao risco existente em determinada atividade. Quando a empresa não possui SESMIT nem CIPA, nesse caso, o próprio empregador ou um representante designado da CIPA pode indicar, né, o EPI adequado para aquela função. Quais são as responsabilidades do empregador quanto ao EPI? O empregador ele precisa adquirir o EPI adequado ao seu uso, conforme o risco da atividade. O empregador ele deve exigir que o empregado utilize o EPI. Ele deve fornecer ao trabalhador somente o EPI aprovado, ou seja, como eu tinha falado do CA. Ele precisa orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado. Ele precisa substituir imediatamente o EPI quando danificado, né? Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica dos EPIs. Comunicar ao Ministério do Trabalho qualquer irregularidade observada e registrar quando fornece o EPI ao trabalhador. Normalmente as empresas preenchem uma ficha de EPI e o trabalhador ele dá a ciência naquela ficha. Quais são as obrigações do trabalhador? Usar, utilizando, né, o EPI apenas para aquela finalidade a que se destina. Responsabilizar-se pela guarda e conservação. Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso e cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. O que não devemos fazer com o EPI? Estamos mostrando aqui dois exemplos, né? Esse capacete, ele não está protegendo nada, está só enfeitando. E a máscara, né, em tempos de Covid, observe aqui, está ok, mas aqui do lado ela não está protegendo nada. O EPI para proteção da cabeça, né? Nós temos o capacete e temos o capuz ou balaclava.
A proteção da cabeça, normalmente é utilizado o capacete, né? Ele protege contra impactos, tá certo? Ou seja, ele vai proteger sua cabeça, ele precisa estar ajustado ao seu corpo e ele precisa ter jugular. O EPI, que é utilizado em elétrica, ele também precisa ser adequado por questões de tensões envolvidas. E o terceiro modelo de capacete é que, além de proteger contra impacto, ele protege contra agentes térmicos, como é o caso do capacete utilizado pelo pessoal dos bombeiros. O capuz, ou balaclava, né, é para proteção do crânio e pescoço contra riscos de origem térmica. Temos também o capuz, que ele protege contra agentes químicos. E o capuz para proteção de crânio e pescoço contra agentes abrasivos e escoriantes. Temos também o capuz para proteção da cabeça e pescoço contra umidade proveniente de operações com uso de água. Temos também o capuz para proteção solar, muito utilizado pelo pessoal que trabalha em áreas abertas, né? Tipo jardinagem, por exemplo. Já no item B da norma, nós temos os EPIs para proteção dos olhos e face, né? Nessa classe, nós temos os óculos para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes, óculos para proteção dos olhos contra luminosidade intensiva, radiação ultravioleta, radiação infravermelha e óculos de tela para proteção limitada dos olhos contra impactos de partículas volantes. Vamos citar aqui alguns exemplos de óculos, tá certo? Em seguida, temos os protetores faciais. Protetor facial para proteção da face contra impactos de partículas volantes. Protetor facial para proteção da face contra radiação infravermelha, luminosidade, risco de origem térmica e radiação ultravioleta. Aqui o modelo, né, de protetor facial. Esse protetor facial é para risco de origem elétrica. E aqui outro protetor facial com risco de origem térmica. Contra radiações nós temos as máscaras de solda, né, para proteção dos olhos e face, contra impacto de partículas volantes, radiação ultravioleta, radiação infravermelha e luminosidade intensa. Na categoria C, nós temos os EPIs para proteção auditiva, né? Um protetor auditivo circunauricular para proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR15, anexos 1 e 2, normalmente acima de 85 decibéis, já requer uma proteção auditiva. Nós temos os protetores tipo plug, que é esse vermelhinho aí, e os protetor tipo plug, que é esse amarelinho, e o protetor tipo concha, que é esse vermelhinho. Normalmente, você utiliza um ou outro. Dependendo do risco, do ruído na área, você pode também utilizar os dois de forma conjugada. Depende o que indica o PPRA, tá bom? Temos o item D, né, dos anexos da norma, que fala do EPI para proteção respiratória. Muito utilizado agora a
a peça semifacial filtrante PFF2 para proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas e fumos. Então o pessoal está utilizando essa máscara para proteção contra o Covid-19. Então aqui nós temos os modelos, né, de máscaras PFF e nós temos os modelos de máscaras com filtros. Lembrando que o filtro ele tem validade e ele o filtro é para cada tipo de produto químico. Então normalmente o pessoal prescreve o filtro adequado para aquele produto que se está respirando. Ele tem uma validade e ele precisa ser trocado quando ele se encontra saturado. Nós temos também os respiradores purificadores de ar motorizados, né? Eu vou colocar aqui um modelo, tá certo? Que ele tem esse motorzinho aqui. E o respirador de adução de ar tipo linha de ar comprimido. Esse tipo de respirador normalmente é utilizado quando o pessoal vai fazer trabalho em espaços confinados. Então aqui está um exemplo, né? Aqui é a unidade de filtragem, né? As mangueiras, e aqui o trabalhador utilizando o ar comprimido. Aqui está o kit completo, né, de equipamentos e filtros. Nós temos também o respirador, né, com tipo máscara autônoma. Vou mostrar aqui para vocês um exemplo, tá? Normalmente esse tipo de respirador muito utilizado pelo pessoal dos bombeiros, tá certo? Ou em áreas com gases altamente tóxicos e muito utilizado também em caso de resgate nessas áreas. E nós temos também o respirador de fuga, né, que o pessoal chama de máscara de fuga, muito utilizado também nas indústrias do polo petroquímico. Já no item E da norma, nós temos o EPI para proteção do tronco, que são as vestimentas. Nós temos vestimentas para a proteção do tronco contra risco de origem térmica, de origem mecânica, contra agentes químicos, riscos de origem radioativa, proteção contra umidade e precipitação pluviométrica, que no caso é a chuva, e vestimenta para proteção do tronco contra a umidade proveniente de operações com uso de água, tá certo? Então nós temos aqui diversos exemplos de diversas vestimentas, né, citadas no item anterior. A proteção radioativa, né, ela já é um pouco, a vestimenta para proteção radiativa, ela já é um pouco diferente, né, das outras. Já no item E nós temos a proteção, né, que é o colete à prova de balas, tá certo? Então os vigilantes, né, que trabalham portando arma de fogo devem utilizar esse EPI, tá certo? No item F, né, do anexo, nós temos os EPIs para a proteção dos membros superiores, que são as luvas, de um modo geral, só que nós temos luvas adequadas para cada tipo de risco. Então nós temos luva para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes, contra agentes cortantes e perfurantes, né? Por exemplo, o pessoal que trabalha cortando carne, ele utiliza muito a luva para proteção contra agentes cortantes.
As luvas também, elas protegem, né, as mãos contra choques elétricos, agentes térmicos, químicos, biológicos, vibrações, umidade proveniente de uso de água e radiações ionizantes. Nessa figura nós estamos mostrando vários tipos de luvas, tá certo? Então o empregador vai te fornecer a luva adequada para aquela atividade. Já no item F do anexo, né, esse item fala dos cremes. São os cremes protetores de segurança para a proteção dos membros superiores contra agentes químicos. Então, normalmente o pessoal de oficina utiliza, né, esse creme. Continuando no item F, temos a proteção das mangas, tá? Vou mostrar um exemplo aqui, né, de proteção das mangas. A braçadeira para proteção do antebraço contra agentes cortantes, né, é outro item do anexo, tanto para proteção contra agente cortante quanto para proteção contra agente escoriante. Dedeira também é citado na norma para proteção dos dedos contra agentes abrasivos e escoriantes. O item G, ele fala do EPI para proteção dos membros inferiores, que são os calçados. Nós temos os calçados adequados para cada tipo de serviço. Tá? Então você tem um calçado para proteção contra o impacto de queda e objeto, né, sobre os pés, né, os dedos no caso. Calçado para proteção dos pés contra agentes provenientes de energia elétrica, agente térmico, agente abrasivo, agente cortante, né, proteção de pé e perna contra umidade proveniente de uso de operações com uso de água. E nós temos os calçados para proteção dos pés e pernas contra agentes químicos. Então observe aqui que nós temos diversos tipos de calçados, tá? Então normalmente quando o pessoal está trabalhando com algum produto químico, ele utiliza uma bota de PVC. Na área industrial normal ele já utiliza uma bota de couro com solado de borracha, justamente para proteger de algum possível produto químico. Dependendo do local, o pessoal utiliza o EPI com solado metálico para proteger contra furo de prego, por exemplo. Então, o EPI ele precisa ser adequado ao risco. No item G, nós temos as meias e as perneiras, tá? Então, nós temos as meias para a proteção dos pés contra a baixa temperatura e temos as perneiras, né, que protegem contra agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos, agentes químicos, tá certo? Agentes cortantes e perfurantes e contra a umidade proveniente do uso de operações com água. Então aqui nós temos dois exemplos, temos a meia térmica, né, e temos a perneira de couro. No item G, agora são as calças, né? Calças para proteção de pernas contra agentes abrasivos, escoriantes, agentes químicos, térmicos, umidade proveniente de operações com uso de água e umidade proveniente de precipitação pluviométrica, ou seja, proteção contra a chuva. Então aqui nós temos um exemplo, né, de calças utilizadas como EPI, está certo? O EPI para proteção do corpo inteiro, normalmente, é o macacão, tá certo? Então ele pode proteger, né, contra agentes térmicos, só que ele protege os membros inferiores e superiores, né, agentes térmicos,
O EPI de corpo inteiro, né, o macacão, ele protege contra agente térmico, químico, operações com uso de água e chuva, tá certo? Aqui tá alguns exemplos, né, de macacões. Nós temos também as vestimentas de corpo inteiro, como é o caso aqui da figura, né? Eu estou anexando para vocês toda a norma, né, para, em caso de dúvida, vocês possam consultar. Na verdade, o objetivo aqui de anexar a norma não é para ler a norma toda agora, mas você pode ler e depois voltar a consultar a hora que você quiser. O item I, né, ele é um EPI para proteção contra quedas de diferença de nível, né, que são os cintos de segurança, normalmente composto por dispositivo trava-queda, cinto de segurança com talabarte e com os seus demais acessórios, tá? Então aqui nós temos fotos completa, né, do cinto de segurança, do trava-quedas e do duplo talabarte. Aqui vai algumas recomendações gerais, né? Cuide bem de seu EPI, ele é seu amigo inseparável. Mantenha sempre limpo, né? Higienização do EPI, solicitar para a empresa. EPIs contaminados não devem ser levados para casa. Alguns EPIs precisam estar guardados em mochilas próprias, como é o caso do cinto de segurança. Não use EPI com defeito, solicite a troca para a empresa. Botas com solados gastos devem ser trocadas. Inspecione seu próprio EPI. Veja a data de validade do seu EPI. Observe o peso máximo que o seu cinto suporta. Caso não saiba como usar o EPI, solicite ajuda à equipe de SMS. Na dúvida, utilize o EPI e fique atento às placas onde informam o uso obrigatório. EPIs descartáveis devem ser descartados em local próprio. Por quê? Porque normalmente esses EPIs eles podem estar contaminados e você precisa descartá-los. Aqui, como eu falei, eu estou anexando a norma, né, para a leitura de vocês, tá certo? Essa norma ela fica disponível no site do Ministério da Economia, mas eu anexei aqui justamente para ficar mais fácil, porque a última versão é a versão de 2018, tá? São 11 páginas, então é bem tranquilo a leitura da norma, tá certo? Eu vou passando aqui, né, só para vocês observarem que o curso, né, ele foi baseado nessa norma do Ministério da Economia. Antes era do Ministério do Trabalho, tá? A minha recomendação é que vocês deem uma lida na norma, né? Acessem a apresentação escrita, né? Essa que eu estou passando para vocês, eu estou disponibilizando também na aula 2, tá? E também eu vou colocar um vídeo educativo, né? Aí nessa sequência, né? Depois dessa aula, depois da leitura e depois do vídeo, vocês fazem a prova e em seguida a empresa vai estar enviando o certificado para vocês, tá bom? Boa sorte a todos aí.